184 anos, o príncipe Dom Pedro de Bragança proclamou a independência do Brasil. Se tornou o imperador Dom Pedro I, o primeiro representante da família imperial brasileira. Mesmo passados quase 200 anos, os herdeiros de Dom Pedro ainda buscam influenciar as grandes decisões políticas do país. Para falar sobre a independência e o Brasil do século XXI, nosso convidado de hoje é Dom Bertrand de Orleans e Bragança, trineto de Dom Pedro II e o segundo na ordem de sucessão dinástica no Brasil. Qual o papel da família imperial brasileira hoje na nossa sociedade? O principal papel da família imperial hoje no Brasil é encarnar uma tradição e uma esperança. Uma tradição porque a família imperial é continuidade de todo um passado de glória no Brasil. E uma esperança é exatamente o desejo que os brasileiros têm de retomar essas tradições e retomar esse passado, essa via da história da qual o Brasil jamais deveria ter sido. Eu acho que existe esse desejo. Em 93 houve um plebiscito para a escolha da forma de governo e a monarquia teve até uma votação expressiva de 13%, se não me engano. Foi 3% votos válidos. O senhor acha que isso significa que tem grande parcela do país ainda defende essas tradições e defende uma reavaliação, por exemplo, do papel da família imperial? Com toda certeza. Porque Rui Barbosa dizia que no Brasil, em todo republicano, é um monarquista que dorme. No fundo, os brasileiros têm saudade daquele regime. E uma coisa não se pode afirmar, que a República tenha dado certo. Pelo contrário, os fracassos e os desastres da República estão à vista de todos. No plebiscito, nós não vencemos. Nós não restauramos a monarquia naquela ocasião. Mas eu considero que o resultado foi muito bom, dado a precariedade de meios que nós tínhamos. Porque se houve uma corrente política que teve seus direitos cassados no Brasil, fomos nós. A República nasceu, sob o decreto número 1, no artigo 7º do decreto número 1, se prometia uma consulta popular. Se de fato os brasileiros queriam a República ou preferiam continuar com a monarquia. Em vez de convocar esse plebiscito logo depois de 15 de novembro de 1889, já no dia 23 de dezembro de 1889, decreto 85A da República, pôs os monarquistas fora da lei. Os cariocas que gostam de apelido em tudo chamaram o decreto Rodia. E nós tivemos nossos direitos políticos cassados do dia 23 de dezembro de 1889 até o dia 5 de outubro de 1988, data em que entrou em vigor a atual Constituição, que revogou a cláusula constitucional que nos mantinha fora da lei de ponto de vista político. Por que nenhum membro da família imperial se candidatou a um cargo eletivo? Porque é contra a índole da monarquia que o imperador ou os príncipes têm uma posição política partidária. A monarquia é necessariamente suprapartidária. Por ser uma monarquia parlamentar, é condição de parlamentarismo autêntico que o chefe de Estado, que distingue do chefe de governo, o chefe de Estado é o rei, o imperador, no caso do Brasil, ou numa república parlamentarista, o presidente da república, e o chefe de governo é o primeiro-ministro, que é o chefe. O chefe de Estado deve ter uma posição suprapartidária e equânime com relação aos vários partidos políticos, de tal forma que a vontade popular manifestada nas eleições seja respeitada. Nos países republicanos, em que há regime parlamentar, frequentemente acontece que o chefe de governo é de um partido e o chefe de Estado é de um outro partido. E há uma pugna contínua entre um e outro. Dom Pedro II governou quase 40 anos. 48 anos. 48 anos. E durante todo talvez nunca tenha tido um período com tanta estabilidade política. Foi certamente mais longo período de estabilidade constitucional e institucional do Brasil. Nós não tivemos nenhuma vez golpe de Estado, não houve uma só interrupção na boa ordem institucional, as eleições se realizavam religiosamente a acordo dos calendários eleitorais, nunca houve nenhuma declaração de estado de sítio, nem mesmo ninguém acusou ao regime de fazer censura de imprensa. Pelo contrário, havia mais plena liberdade de imprensa. O senhor é sócio da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a TFP. A TFP tem princípios considerados conservadores muito explícitos. Né? Agora, o senhor, por exemplo, a gente não vê nenhum candidato a cargo eletivo majoritário que se diz conservador e que defende algumas posições defendidas pelo TFP. Eu acho que qual o significado que o senhor dá para isso? Eu acho que as pessoas, apesar de terem um fundo conservador e de respeitarem essas tradições, o senhor acha que quando um candidato fala isso num horário eleitoral, ou coloca isso no seu plano de governo, em relação à reforma agrária, em relação a outros tópicos, isso tira votos deles? Ou é uma coisa que foi mal, as pessoas não compreendem direito a posição? Eu queria primeiro fazer um esclarecimento. Eu sou sócio da TFP, mas eu falo aqui em nome
inteiramente pessoal, certo? Eu acho que há um equívoco nessa matéria no Brasil, porque as pesquisas de opinião mostram que o Brasil tem uma tendência conservadora. Recentemente, ainda a Folha de São Paulo publicou, há 2 ou 3 domingos atrás, como principal manchete, uma pesquisa que foi feita e que mostra que 47% dos brasileiros se dizem de direita, 23% de centro e apenas 30% de esquerda. Esses 23% também são conservadores, portanto, se pode dizer tranquilamente que no Brasil 70% da população é conservadora. Depois vem a especificação, são contra o aborto, são contra o casamento homossexual, são contra uma série de reivindicações da esquerda radical. E todas as tendências, cada vez mais a Folha de São Paulo chamava atenção para isso, essa tendência direitista é sobretudo na juventude do Brasil. Portanto, eu acho que se um candidato tomasse uma posição categoricamente de direita, ele teria uma repercussão muito grande, que foi exatamente o que aconteceu na Colômbia. Quando apareceu um candidato que disse de direita, o Uribe, ele foi eleito no primeiro turno com uma maioria boa e foi reeleito agora com uma maioria espetacular. É interessante a comparação com a Colômbia, porque o Álvaro Uribe foi eleito num período de grande crise de violência, com a Farc, atentados, criminalidade altíssima em Bogotá. Exato. Se houver um paralelo com a situação do Brasil hoje, o senhor acha que nesse contexto existiriam condições para o surgimento de uma liderança conservadora que a gente não vê no horizonte político atual? Não? Muita gente afirma que se o candidato da oposição fosse uma Heloísa Helena da direita, ele teria outras possibilidades de vencer essa eleição. Eu acho que o Brasil está numa crise e há uma certa analogia com a situação da Colômbia. O pessoal da Farc, que é o movimento guerrilheiro da Colômbia, diz que o MST é hoje o que eles foram ontem e será amanhã o que eles são hoje. Eu temo muito com relação ao Brasil que o MST, que é uma guerrilha rural perfeitamente organizada, se puserem armas nas mãos desse pessoal, eles estão extremamente mobilizados e podem lançar o Brasil numa verdadeira convulsão social. E o MST é um movimento que não tem a intenção de resolver o problema agrário. O MST diz claramente, aliás, eu tenho uma declaração do MST muito interessante, que vale a pena citar-se aqui, que é textual deles, no documento básico do MST, aprovado no 6º Encontro Nacional. Eles dizem o seguinte, aspas, as ocupações e outras formas massivas de luta pela terra vão educando as massas para a necessidade da tomada do poder e da implantação de um novo sistema econômico. 2 pontos, o socialismo. Exclamação, fecha aspas. Quer dizer, essas ocupações de terra são apenas para ir regimentando e formando as massas para depois tomarem o poder e impor no Brasil o socialismo, que é um regime que fracassou no resto do mundo. A implantação do comunismo no resto do mundo, que agora, felizmente, caiu por terra na grande maioria dos países, custou, segundo o livro negro do comunismo, que é um livro escrito por autores franceses de esquerda, 110 milhões de vidas. Bem mais do que o regime nazista alemão. Desse contexto, e uma característica, eu afirmo que entre comunismo e nazismo não há nenhuma diferença. Dentro desse contexto, como é que o senhor vê, por exemplo, programas como o de reforma agrária? Como deveria ser feita uma reforma agrária no Brasil que fosse eficiente e, ao mesmo tempo, atendesse esse clamor social pela terra? Não existe propriamente um clamor social pela terra no Brasil. Na realidade, a primeira coisa é a respeito da reforma agrária. Eu desafio a qualquer economista, qualquer sociólogo, qualquer agrônomo que me apresente uma reforma agrária na história do mundo que tenha dado certo. O Estado de São Paulo, na editorial de hoje, ainda tem como título Favelas Rurais. De fato, todos os assentamentos do INCRA resultaram em favelas rurais. Não há um assentamento do INCRA que não dependa dos programas de assistência social do governo. Eles vivem das cestas básicas, não são capazes nem de ter a própria autossuficiência. Como é que se resolve o problema da falta de trabalho no campo? O agronegócio. No ano em que nós tivemos uma colheita boa no agronegócio, não havia o problema cambial, que foi a safra de 2003 a 2004, o agronegócio, segundo dados do Ministério da Agricultura, foi o ministro Roberto Rodrigues que anunciou esses dados, o agronegócio criou naquele ano 1.300.000 empregos novos, ao passo que o governo assentou cerca de 70 mil famílias. Essas 70 mil famílias, a grande maioria, não fica no seu lote. Eles vendem, eles trocam, eles vão adiante, vão invadir outras terras, etc. Eles, na realidade, devem ter ficado no máximo as 7, 8 mil famílias, gastando com isso bilhões de reais. Ao passo que o agronegócio não só produz 40% do nosso produto interno bruto, 41% das exportações vem do agronegócio e criam empregos. 1.300.000 empregos sem custar nada para os cofres públicos. Pelo contrário, ainda pagando impostos. Portanto, a solução qual é? O agronegócio e não a reforma agrária. Nosso tempo está acabando. Eu gostaria, antes de terminar, que o senhor
me falasse algumas palavras sobre José Bonifácio de Andrade Silva, um personagem histórico muito ligado à família imperial, que está sendo reavaliado de certa maneira. Por exemplo, a Câmara inaugurou agora uma exposição e um site na internet a respeito desse personagem. Qual o papel do José Bonifácio? José Bonifácio é considerado patriarca da independência. E José Bonifácio tinha um projeto mais interessante ainda do que a independência. Ele fora deputado nas Cortes em Portugal, naquele tempo, antes da vinda de Dom João VI ao Brasil. E com uma característica, o deputado brasileiro nas Cortes de Portugal, as Cortes é um parlamento, como chamava naquele tempo, o parlamento chamava as Cortes, um deputado brasileiro tinha os mesmos direitos de um deputado português. Não havia uma capse minúscula entre o deputado brasileiro com a nação portuguesa. E naquela ocasião, ele fez um estudo, depois apresentou a Dom João VI, da formação de uma comunidade de nações de língua lusa, como é a Commonwealth inglesa, em que estaria o Brasil, Portugal, Algarve, a Índia, Goa, Damão, Gil, Timor, o Moçambique, Angola, todos os países da língua lusa, Cabo Verde, etc., com capital no Rio de Janeiro. O que explica todo o governo de Dom João VI, porque Dom João VI, aqui vindo, em 1808, lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade. Forçado pela circunstância, Dom João VI teve que voltar para Portugal contra sua vontade, porque Dom João VI queria ficar no Brasil e, de fato, estabelecer a capital no Rio de Janeiro, do Império Luso. E Dom João VI, depois que viu o seu projeto frustrado, foi o grande articulador da independência e que resultou, finalmente, numa reunião no Conselho de Estado, no dia 2 de setembro de 1822, em que, presidido pela esposa do príncipe regente, que naquele momento estava na chefe de Estado, Dona Leopoldina, em que se decidiu a independência do Brasil. E quem assinou a ata em que se decidiu, o reunião do Conselho de Estado, em que se decidiu juridicamente a independência do Brasil, foi, como chefe de Estado, a Dona Leopoldina, uma mulher, e José Bonifácio. Portanto, merecidamente, ele é considerado patrono da independência. Bom, gostaria de agradecer a presença de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, o segundo na linha sucessória da família imperial brasileira. Muito obrigado pela sua presença e pela palavra aberta de hoje. Muito obrigado.